Vamos dar início aos nossos estudos, então, como de hábito fazemos, sempre ou quase sempre, fazendo uma prece para nos prepararmos melhor para o estudo, para o envolvimento da noite. Vamos então orar. De preferência, com os olhos fechados, para não perdermos a concentração. Vamos nos acalmando, relaxando o nosso corpo físico, respirando mais devagar. E com isso vamos criando condições mais adequadas para a atividade. Independente de qual seja o trabalho, sempre estaremos contribuindo ou dificultando a atividade. Ainda que estejamos apenas ouvindo, assistindo, todos nós vibramos energia, projetamos pensamentos. Inevitavelmente, impactamos o ambiente que estamos com as projeções mentais e emocionais daquilo que estamos sentindo. Desta forma, num estudo, numa palestra ou em qualquer outra atividade, nunca estaremos neutros no sentido de interferir na reunião. Ou colaboramos ou atrapalhamos. Não tem como ser de outra forma. E se estamos no estudo, se desejamos aprender, façamos a nossa parte e vibremos da melhor forma possível para o bom andamento do nosso estudo. Que Jesus nos abençoe, assim seja. Nós vamos, na noite de hoje, darmos sequência ao estudo que iniciamos na última quarta-feira, os trabalhos de cura, com referência nas atividades do Dr. Klaus. O primeiro estudo já está lá no canal. Aqueles que não puderam vir na última quarta, a primeira parte desse estudo está lá para aqueles que quiserem assistir. E na própria prece, a gente já começou o estudo, porque às vezes a gente não se dá conta das nossas interferências espirituais em todos os processos que acontecem nas atividades. Por exemplo, como eu dizia na oração, não ficaremos nunca neutros. A nossa vibração, a nossa projeção mental, ela é contínua no ambiente que nós estamos. Se, por exemplo, olha só, uma coisa simples. Eu estou assistindo uma palestra, a palestra está chata, eu estou assim doido que ela termine logo, e o orador parece que lê o meu pensamento e é aí que ele não termina mesmo. Ele fala, vou encerrar. Ele já falou 10 vezes e não encerrou ainda. E a palestra já se prolongou mais 15 minutos. Eu vou ficando irritado, porque eu não queria estar ali, porque eu estou com pressa. Essa vibração é como se eu sujasse, é como se eu interferisse no ambiente. Agora, se uma pessoa está vibrando assim, vá lá. Imagine num público de 100
30 pessoas estarem com essa vibração, nós teremos um problema muito sério de interferência, principalmente na hora do passe, na hora dos tratamentos espirituais, inclusive criando riscos de ruptura no campo de proteção da casa, no qual podem adentrar, através deles, espíritos que vão tentar bagunçar o ambiente. É por isso que nós sempre também estamos chamando a atenção da nossa própria atenção sobre o trabalho. Cada atividade tem uma identidade vibratória. Nós fizemos, durante os 2 anos de pandemia, nós fizemos as sessões mediúnicas de quinta-feira aqui no salão, por conta da necessidade do distanciamento, porque aqui nós temos um espaço maior. E até me perguntaram depois, nós não poderíamos continuar realizando a tarefa ali no salão? E a resposta dos espíritos foi que não, justamente pela identidade vibratória de cada ambiente. Então, a sala mediúnica, assim chamada, ou a sala de desobsessão, é a mesma coisa, ela é preparada, o ambiente, a vibração, o envolvimento da sala tem uma energia específica para a mediúnica. Como a sala do Dr. Klaus, ela tem uma vibração, uma identidade vibratória para a cirurgia. Na sala do Dr. Klaus ainda é mais delicado, porque existem ali aparelhagens, existe ali uma série de substâncias, instrumentos que os espíritos usam, que fica naquele ambiente. O salão, ele tem a identidade vibratória das palestras. Então nós temos as identidades vibratórias. E mesmo que eu não esteja fazendo nada de errado, se eu perco o foco, eu também comprometo o trabalho. Então eu sou passista. Eu vim assistir a palestra de sexta-feira para depois aplicar o passe. Mas eu cheguei correndo, eu cheguei todo atrapalhado, e já deu 8 horas. E eu subi na evangelização, resolver um problema com a evangelizadora. E eu corri na cozinha conversar com outra trabalhadora, porque o meu almoço é domingo e eu esqueci de comprar um legume. E aí eu entro apavorado, o orador já começou, eu puxo uma cadeira e como eu estou atrasado, vejo que alguém está ali parado, eu já converso um pouco. Já foi 20 minutos da palestra. Essa mesma pessoa vai aplicar passe depois. Com que concentração? Com que concentração? Olha só, é um detalhe? É. Mas se todos nós não prestarmos atenção nesses detalhes, eu não tenho foco para a aplicação do passe. Por isso que a gente sempre diz, a gente precisa estar focado no trabalho que vamos realizar. Isso não significa você não poder ter a descontração, a brincadeira saudável, aquela brincadeira agradável, que é muito bem-vinda. Qual é o nosso problema? Perder o parâmetro. Então, vamos pegar um outro exemplo. Eu chego para o almoço de domingo, o grupo chega de manhãzinha, 6 horas da manhã, né? O pessoal levantou cedo, veio fazer o almoço. E aí, para alegrar o ambiente, eu faço uma brincadeira com a Célia. A Célia corresponde à brincadeira, faz outra brincadeira comigo. A gente dá risada, alegra o ambiente. E aí, então, como eu brinquei, a Célia brincou, eu resolvo contar uma piada picante. E aí, então, que a princípio poderia não gerar maiores problemas. Mas vai que eu resolvo contar uma piada picante que envolva sexo, que envolva duplo sentido, e ali uma ou outra pessoa tem uma dificuldade nesta área. Pronto. Se eu ouço uma coisa, eu projeto. Se eu falar assim, vou contar uma piada, melancia, uma melancia vermelha. Olha a melancia, olha a melancia. Vocês já estão pensando na melancia, sim ou não? Então me permitam usar uma expressão forte. Se eu ficar contando uma piada sobre vagina, o que vocês vão projetar?
ok? São detalhes, são detalhes. Isso não sendo observado, à medida que não vamos prestando atenção nesses detalhes, aí entra aquilo que nós chamamos de egrégora. O que é egrégora? É o resultado do pensamento, da vibração do grupo, que vai formando no espaço espiritual como se fossem teias, que estabelecem uma conexão e sustentam o trabalho. Então, a atenção nesse sentido, ela é urgente. Nós tivemos, por exemplo, muitas atividades que foram abortadas pelos espíritos. Nesses anos todos que eu estou aqui, muitas vezes, nós fizemos um planejamento. Olha, vamos começar um trabalho X, um atendimento Y. Olha, virão outros espíritos para realizarem esta função na casa. E, de repente, o grupo enfraquece em termos de vibração, em termos de energia, em termos de ausência. Isso gera um comprometimento, nos obrigando a abortar o projeto. Porque nós não podemos fazer nada de maior relevância quando você não tem uma estrutura. Os médiums, por exemplo, eles são os médiums, vamos pegar aqueles que atuam na sala do Dr. Klaus. Não se tem feito isso, porque graças a Deus não tem precisado, né? Mas os médiums que atuam na sala do Dr. Klaus, principalmente os dialogadores e principalmente os médiuns de incorporação, eles são avaliados semanalmente. A condição emocional, a condição espiritual, em que condições estão para incorporar, em que condições estão para dialogar. E aí a própria espiritualidade vai conduzindo isso, e se precisar, o espírito vai orientar. Olha, meu irmão, vamos pedir hoje para a Célia se abster da incorporação. Peça para a Célia ficar na vibração da sala, hoje é só para ela fazer isso. E a Célia vai ficar na vibração da sala. Por quê? Porque a espiritualidade, por alguma razão, percebeu que ali não havia uma condição de trabalho. Só que essa condição de trabalho somos nós que vamos criando ou não. A partir daí de uma série de requisitos que a gente conhece alguns, que nos é pedido para o trabalho. Então, a depender da gravidade da atividade, se o grupo não está em condição, a gente tem que segurar, a gente tem que parar, a gente não pode fazer. Determinados atendimentos, a gente precisa avaliar se o grupo ali presente tem condição de fazer esse atendimento ou não. Por isso que a gente sempre gosta de ter, quando é possível, uma quantidade maior de trabalhadores. Por quê? Porque se um falhar, tem o outro. Você consegue fazer um rodízio, você consegue suprir, você consegue colocar todo mundo em sintonia. Porque você vai vinculando as pessoas àquela energia, você vai vinculando a pessoa àquela frequência. Então, a gente, por exemplo, nem sempre a gente consegue, porque não tem tanto trabalhador assim, mas a gente vai conseguindo fazer uma rotatividade. Isso é muito bom. Então, uma hora a pessoa fica na porta, outra hora a pessoa fica no copinho de água, aí outra hora a pessoa ajuda na ficha, aí outra hora a pessoa está no portão, aí outra hora a pessoa está ajudando aqui, aquela que estava fazendo aquilo vai fazer outra coisa, e essa rotatividade vai vinculando todo mundo à essência do trabalho. E a essência do trabalho é a casa, é a estrutura Caminho de Damasco. E quando nós falamos de estrutura Caminho de Damasco, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando das atividades, das promoções, nós estamos falando do trabalho do Klaus, nós estamos falando do CCI, nós estamos falando do IMPAMED, que é o evento mais importante que o Caminho de Damasco realiza há tantos e tantos anos. Vocês não imaginam quantos problemas nós já tivemos no IMPAMED por pura e simplesmente
indisciplina e descuido de nós trabalhadores. A gente fica muito preocupado, e temos que ficar, porque assim, o caminho de Damasco, ele é uma pedra bem grande no sapato daqueles que são inimigos do espiritismo aqui na nossa região. É óbvio que toda casa erguida em nome de Jesus vai sofrer o ataque espiritual de espíritos inferiores. Ponto. Ponto. Isso não tenha dúvida. Mas pela história do caminho de Damasco, o seu fundador, José de Moraes, ele tem uma representatividade enorme em toda a nossa região. Hoje, o seu José de Moraes, ele é, de certa forma, uma autoridade espiritual em toda a nossa região, por conta da sua moral, por conta do seu trabalho, por conta de tudo aquilo que ele representou quando estava encarnado e continua representando no mundo espiritual. Aí você vai com aquele ponto assim, foi a primeira casa fundada em Votuporanga. Então é como se houvesse aí um certo tabu, é como se houvesse por parte da espiritualidade inferior como um objetivo maior, fechar ou desativar ou comprometer o trabalho daquela que foi a primeira casa ali de Votuporanga, quando Votuporanga tinha apenas 3 anos de idade. E se não bastasse isso, a Casa Caminho de Damasco é uma das poucas que tem um pensamento fora do quadrado. É uma das poucas que exercita o espiritismo, digamos assim, do jeito que ele deve ser exercitado, sem tantas regras, sem tantas formalidades, fugindo um pouco daquele convencional que se habitua a fazer. Por isso nós temos as macas, por isso nós temos os pretos velhos, por isso nós temos as cirurgias espirituais, por isso nós temos os espíritos se comunicando aqui em dia de palestra, livremente, podem falar. Por isso nós temos os espíritos orientando quando precisa, por tudo isso. Por isso nós temos os livros do Dr. Klaus, do José Lázaro, da Dona Benedita, que abordam temas que também fogem um pouco ao convencional das obras espíritas que nós lemos habitualmente. Então, tudo isto é um foco de ataque desses espíritos. Todavia, voltando ao meu raciocínio anterior, os nossos descuidos, os nossos melindres, as nossas fofocas, as nossas implicâncias, a nossa mania, e agora não estou falando de nós, não, estou falando do ser humano dentro do templo religioso, não somos nós, né? Nós também, mas as nossas desavenças, a nossa mania de competir um com o outro, de querer ser melhor médio do que o outro, isso realmente é o grande problema. Porque a ação espiritual negativa, ela só passa a acontecer a partir desse momento. Então, se nós fôssemos mais vigilantes, mais atentos com a nossa responsabilidade, se nós fôssemos mais cristãos, nós conseguiríamos, fora de dúvida, manter uma harmonia bem melhor. Mas a gente entra muito fácil na frequência inferior. A gente se irrita, a gente protesta, a gente briga, a gente tem uma dificuldade, e isso que eu vou dizer agora, Dr. Klaus já falava lá no livro Falando Francamente. Quando eu lancei o livro Falando Francamente, que é um livro de perguntas e respostas, perguntas que nós fizemos ao Dr. Klaus, nem existia ainda a editora Sintonia, nem existia ainda. E nesse livro, o Dr. Klaus, ele menciona que um dos grandes problemas que nós temos hoje, nos grupos religiosos, seja eles quais forem, e os espíritas também, é a falta, a ausência de olho no olho, das conversas mais francas, das tentativas de entendimento. Então, assim,
Se eu estou descontente com a Célia, esse é o comportamento habitual da maioria de nós, que não contribui nada para a harmonia da atividade. Então, se eu estou assim chateado com a Célia, eu acho mais fácil emburrar, não cumprimentá-la. Eu acho mais fácil falar mal dela para a Leandra. Eu acho mais fácil ligar para outra pessoa e fazer um comentário negativo do que propriamente chegar na Célia e não para lavar roupa suja, mas para dizer assim: ô Célia, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu estou sentindo você diferente? Podemos conversar? Porque se a pessoa fizesse isso, ela resolvia o problema ali, acabou o problema. Elas vão se acertar, vão ver o que aconteceu. E você não permite aquele rastilho de pólvora, que são as conversas que vão surgindo nos bastidores e vão gerando uma série de maiores problemas, de maiores dificuldades, etc, etc, etc. E aí a gente vai encontrar referência no Evangelho. Nós até podemos falar de uma pessoa que não está presente, quando for para ajudá-la. Eu até posso comentar assim com a Nice: nossa, Nice, eu estou observando que a Flávia, ela está muito diferente, ela está mais agressiva, o que é que você acha que foi? E a Nice me dizia assim: olha, Aguinaldo, você tem razão, porque eu estava observando e eu também percebi a Flávia assim. Vamos conversar com ela? Vamos. Pronto. Eu não vou pegar a Nice e dizer assim: vamos fazer uma fofoca lá para a Aline? Porque aí não é para ajudar. E se eu não posso ajudar, aí eu vou me calar e deixar, olha, sei lá, né? Deve estar com algum problema pessoal, o Aguinaldo, que é dirigente do centro, ele que resolva lá. Eu vou fazer o meu trabalho aqui. E aí nós vamos criando o ambiente mais favorável, nós vamos criando a energia mais favorável, e tudo vai acontecendo dentro daquilo que a gente espera que aconteça. Citando a minha experiência como dirigente espírita, se vocês me perguntarem assim: o que é mais difícil na função de dirigir? Agregar pessoas, sem dúvida alguma, agregar pessoas. Porque trabalhar com os espíritos é isso, isso aí a gente já entra sabendo. Tem que dirigir, tem que trabalhar, tem que estar lá todo domingo, tem que estar lá toda terça-feira. Não quer, cai fora. Não tem problema nenhum, médio é obrigado. Você vai, então você faz. Você não quer fazer, dá o lugar para outro. Então, sim, bem tranquilo isso, né? Tem a disciplina, tem a correria, não é fácil, né? Ontem o trabalho do Klaus foi cansativo, né? Ontem passou muita gente, ontem foi bem cansativo, foi bem exaustivo. E assim, quando a gente diz que o trabalho foi bem exaustivo, isso também depende de uma série de elementos, de uma série de fatores, e não é por acaso. Às vezes, o Dr. Klaus, quem está na sala, percebe isso. Ele impõe um ritmo ao trabalho e a coisa vai, ele vai. Eu mesmo fico perdido, né? Porque ele vai acelerando. Tem situações em que o paciente está entrando na porta e está mandando o médico concentrar quando o paciente está na maca, ele nem deitou ainda. E de repente ele freia, aí ele começa a falar na sala, aí ele reduz a entrada de pessoas, ele pede para segurar, aí ele vai mais devagar na maca. E isso tem a ver com uma série de elementos. É a energia da sala, que às vezes está boa, ou a energia que caiu. É o padrão dos trabalhadores, que às vezes está bom, às vezes caiu. É a condição de cada doente que está entrando. Às vezes tem uma coincidência mais difícil de entrar 5 pacientes em estado muito grave. E aí então tem que reduzir um pouco a atividade, ir mais devagar. Às vezes é a vibração que está caindo, então ele faz uma prece e a vibração sobe. Às vezes são pacientes que estão conectados com obsessores e não estão conseguindo se desconectar. Então ele vai falando, só que aí não é para os trabalhadores, para quem está deitado. Relaxe, solte-se. A hora que ele fala relaxe, solte, a pessoa relaxa o pensamento, desconecta. E aí o médium puxa. Então, até quando a gente diz assim que o trabalho foi cansativo, não é propriamente a quantidade de pessoas tão somente, mas outros fatores e outros elementos que vão influenciando em todo esse processo, que é, repito, um processo bastante complexo, como toda atividade na casa.
Nós estamos usando como referência o trabalho do Dr. Klaus, porque é um trabalho de maior volume da casa. Mas isso que eu estou dizendo aqui serve para qualquer atividade. Para qualquer atividade. Quando você pega um trabalho de domingo, você pode até não ter ali muitos espíritos mais intelectuais atrapalhando, magos negros, cientistas, mas em compensação, as pessoas, os assistidos, eles acabam arrastando com eles uma quantidade enorme de espíritos indigentes que moram na rua, que moram nos barracos, que estão aí na linha de ferro, tem um monte, na linha férrea, né? Que estão debaixo da ponte, com outras características. Espíritos viciados ainda em bebida alcoólica, muitos viciados em bebida alcoólica. Então, assim, quando você olha para o salão, e às vezes a gente não tem essa percepção, e já era para ter, e você tem ali uma coisa mais difícil de controlar, crianças chorando, uma pessoa embriagada, uma pessoa brigando com a outra, cachorro latindo, você multiplica por 5. É o número de espíritos doentes iguais que está na dimensão espiritual. E aí, da mesma forma, os benfeitores estão se debatendo para conseguir encaminhar, para conseguir orientar, para conseguir tratar, e aí eles dependem do nosso ectoplasma, da nossa energia, da nossa vibração, tudo isso que a gente já sabe que a gente está vibrando, né? Então, assim, trabalho pode ser feito em qualquer lugar e de qualquer jeito. Eu já visitei cada trabalho que vocês não acreditam, né? Agora, bem feito, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Ser médium, qualquer um pode ser. Incorporar espírito é a coisa mais fácil que tem. Você senta debaixo de um pé de café, você incorpora espírito. Você senta debaixo do pé de manga, você incorpora espírito. O sanatório está cheio de médium incorporando. Agora, ser bom médium, trabalhar com essa percepção, com essa responsabilidade, é uma coisa muito séria. Nos mínimos detalhes. Quando a gente estuda, por exemplo, hipnose, fala-se muito do ripó. Ripó seria você criar a empatia, seria aquele primeiro contato que a pessoa precisa ter para que ela se sinta à vontade. O ripó é você se sentir acolhido. Então, assim, sempre que eu posso, é só um detalhe, que eu encaminho alguém para o Dr. Klaus, digo, olha, é de terça-feira, tal hora, você pode ir, tal e tal, aquela coisa toda. Tendo a oportunidade, eu digo assim, você já foi? Não, então eu vou lhe explicar como que é. Não precisava explicar, porque ele vai chegar aqui e vai ver. Mas à medida que você explica, olha, você vai deitar, não se preocupe, não tem perigo, não tem nenhum espírito perto de você, ninguém vai puxar você pelo pé, fique tranquilo, não tem pinga, não tem charuto, não é? Porque a pessoa às vezes, aí você vai criando na pessoa uma tranquilidade. Você vai gerando na pessoa uma confiança. Pronto, você já deu o primeiro passo. Você criou a empatia para que o atendimento possa ser feito. Isso vale para terapia, isso vale para atendimento espiritual também. Você ter o cuidado de pontuar as coisas na hora certa, no momento certo. Vocês entenderam até aqui? Alguma dúvida? Vamos lá. Preparação para o trabalho. A prece, quanto mais longa e eficaz, porque não adianta ser longa e ineficaz. Quanto mais longa e eficaz ela for, melhor para a atividade. Porque assim, você precisa na prece, isso a prece do grupo, de preparação para começar o trabalho, usar da força mental, porque aqui também, e o que eu vou dizer agora já é uma coisa repetida, todo mundo sabe, mas não custa enfatizar. Somos nós, os encarnados, que geramos, que sustentamos, junto com os espíritos, o campo de proteção. Quando você estuda apometria, você verifica que tem vários tipos de campo.
ter um campo de contenção, por exemplo. A gente usa muito essa expressão, campo de proteção, mas você também tem um campo de contenção. O que é o campo de contenção? É para conter o espírito que não pode sair. Então cria-se um campo de contenção para que o espírito que está ali, precisa ficar ali, não fuja, não saia do espaço. Então, à medida que nós vamos fazendo a prece, vamos mentalizando o refeitório, mentalizando o salão, vamos criando, se for o caso, vamos criando as pirâmides, os campos de força em forma de pirâmide. Isso vai dando uma estrutura para o trabalho. Mas espera-se que o trabalhador já chegue preparado para o trabalho. Eu não posso imaginar que eu vou vir todo desarrumado, todo desequilibrado, todo perturbado. Lá no centro eu faço a prece e me arrumo. Não dá tempo, é muito pouco tempo. Aguinaldo, o que seria essa preparação para o trabalho? Conexão com o próprio trabalho, eu vou estar pensando na atividade, eu vou estar pensando no centro. Vigilância, né? Você tem que ser vigilante todo dia, na terça muito mais, se tiver na terça, se for na segunda, se for na sexta-feira, independente do dia de trabalho. Uma boa leitura, né? Sobrou um tempinho, vou ler aqui um trecho de um livro antes de ir para o trabalho hoje. A prece, você ficar mais reservado. E assim, isso não é um ritual, isso não é uma obrigatoriedade, é uma atenção, Exemplo, olha, me deram uma multa, mas essa multa está errada, eu não vou pagar essa multa. Eu vou lá no órgão responsável e vou fazer a maior briga lá. Não paga essa multa. E se o cara falar que eu vou ter que pagar, ele vai ver, porque eu vou quebrar o pau. Sim, e você vai fazer isso que hora? Terça-feira, 1h da tarde. Então, né? Será que não daria para você deixar para quarta? Porque, poder ir, você pode ir. Mas assim, pensa bem, pondere aí, é uma questão de ponderar. Pondere, será o melhor dia para você ir fazer isso? Talvez não. Então, é disso que eu estou falando. É um cuidado que a gente tem que ter nessas situações. E o que ficar faltando? Bom, o que ficar faltando, os espíritos nos acodem, porque também tem isso. À medida que o grupo melhora, o trabalho se amplia em todos os sentidos. À medida que o grupo não melhora, o trabalho permanece ali. É o alcance que o trabalho tem. Não tem mais que aquilo. Então, isso é uma coisa muito séria. Nós até divulgamos que a gente vai ter palestras, 2 palestras de 2 espíritos no evento em Pamed. E assim, isso é super complicado de acontecer. É super complicado e arriscado. Porque uma coisa, eu conversava isso uma vez com o Lindomar, uma coisa é espontaneamente o espírito sentir que o ambiente está propício, vir, incorporar e fazer um comentário de 10 minutos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você programar que o espírito vai falar de tal hora. Porque o espírito vai falar. E se não tiver vibração suficiente para isso, como é que faz? O que é que o médium faz? O que é que o espírito faz? Aí nós temos um problema. Aí nós temos uma dificuldade muito, muito, muito grande. Então, são todos cuidados que hoje nós estamos nessa segunda parte do estudo querendo apresentar a vocês. Na perspectiva do paciente, o que atrapalha muito? A precipitação, né? A ansiedade. Os espíritos evoluídos, é impressionante a sabedoria e a calma que eles têm. Eu me lembro, contando uma experiência pessoal, que uma vez eu fui num médico aqui em Votuporanga, e ele deu um diagnóstico terrível de um problema que eu estava no olho, de uma coisa muito grave, de um descolamento de retina, que necessitaria de um tratamento e provavelmente um procedimento cirúrgico imediatamente. Tanto é que eu já saí do consultório e ele já ligou lá na cidade de São José do Rio Preto e já deixou marcado lá na clínica e me encaminhando para lá. E naquele dia
eu tinha à noite um compromisso, uma palestra com o Lindomar, uma live. E a gente foi assim, o médico disse, você leva a roupa, porque provavelmente você vai ficar internado e vai ter que fazer cirurgia agora, e não tem jeito. Aí tá bom, aí nós vamos. E aí na rodovia, eu já mandei a mensagem para Lindomar, dizendo a ele, olha Lindomar, aconteceu isso, eu estou indo para São José do Rio Preto, então provavelmente vou fazer cirurgia ainda hoje mesmo, então você coloque o outro aí no meu lugar na live. Ele respondeu assim, eu vou esperar mais um pouco. Aí eu pensei, mas baiano é duro, né? Baiano às vezes não entende. Oh meu Deus, ele não está entendendo o que eu estou falando, eu estou dizendo a ele, isso aí já era depois do almoço, eu estou dizendo a ele que eu estou indo provavelmente para uma cirurgia. Aí eu escrevi, não, você não entendeu, assim. Ele respondeu, não, eu entendi. Vamos fazer o seguinte, de tarde você me manda outra mensagem. Bom, problema dele, depois se não tiver outro orador na hora da live, ele que vai se virar. E chegou lá, vou pular essa parte, que foi tumultuado, e consulta, e exame, aquela coisa. Bom, no final das contas, o médico disse assim, bom, vamos fazer um laser. É tanto, depois de uma série de acontecimentos, que aqui eu vou pular, senão vai ficar muito longo, não interessa para nós. Vamos fazer um laser. Se você quer fazer, vai ter que fazer. Eu disse, quanto é? É tanto. Vixe, tudo isso. O senhor pensa um pouco aí se o senhor vai fazer ou não. E agora, hein? Eu faço ou não faço? E ali, né, aquela faz, não faz. Ah, vou fazer. Você tem que fazer, vamos fazer logo. Ó a precipitação. Falei para a moça, passa cartão? Passa. E aí você fica naquela assim, né, torcendo se o limite vai dar. Né, porque às vezes o limite não dá, né? E deu. Passou o cartão, ela disse, só aguarda aqui, daqui 5 minutos o médico já vai chamar o senhor, já vai fazer o procedimento agora. Tá bom. Aí nisso, eu peguei o celular, já vou mandar para o Lindomar. Papá, mandei. Olha, estou entrando, vou entrar para o centro cirúrgico. Aí ele respondeu assim, mas você está entrando no centro cirúrgico para quê? Falei, gente, eu devo estar falando outra língua, não é possível. Falei, eu vou fazer o procedimento. E ele disse, e você vai fazer? Eu falei, mas não é para fazer? Ele disse, se fosse eu, não faria. E você não faria por quê? Ora, nós não estamos conversando que os espíritos estão tratando, que os espíritos estão fazendo procedimento e tudo mais? Estamos. Então, se eles estão tratando, você corre o risco de uma lesão no olho, vai ficar uma marca, você vai gastar o dinheiro e às vezes nem precisava. E eu aqui no telefone, será, Lindomar? E o médico, o senhor pode entrar. E aí desliguei o telefone e falei, doutor, eu não vou mais não. Mas não vou não. Aí eu fui lá, né, com a moça, dá para estornar o dinheiro aí do cartão que eu paguei? Aí estornou o dinheiro, estornou, e eu vim embora, e não fiz, e realmente, e vim, fiz a live normal, cheguei a tempo, sem problema algum e tudo mais, né? Não digo que o olho está 100%, mas como há muitos componentes emocionais, o que a espiritualidade estava intuindo? Que provavelmente não ia resolver. Ia fazer um procedimento que poderia, naquele momento, melhorar significativamente, mas como os fatores emocionais, na época, o cansaço, o estresse, a própria ansiedade, elas continuariam, o problema estaria ali de novo em pouquíssimo tempo, e foi um quadro que aí a gente trouxe até hoje, né? Que pode ser que um dia ainda a gente precise fazer, mas não era naquela ocasião e não era necessário. Então, a precipitação, a própria impaciência, a ausência de autoanálise, às vezes a gente tem essa dificuldade, essa ausência de autoanálise. Assim, às vezes, com todo respeito, a pessoa diz assim para o doutor Cláudio, eu fico escutando, né? Nossa, mas minhas costas estão doendo muito, o que o senhor acha que é? Aí você olha para a pessoa, ela senta assim. Aí ela dorme assim. Gente, é postura. Ah, o senhor mexeu, melhorou, mas depois continuou, mas continuou, ela senta toda torta, não é? Então, assim, tem umas coisas, isso é falta de autoanálise, de eu começar a perceber isso emocionalmente e fisicamente. Como é que está a minha postura? Né? Como é que eu estou? Ah, nossa, mas meu ciático está doendo demais.
Sim, mas você está pesando 198 quilos, ué. Você queria o quê? Vai doer. Nossa, mas minha lombar dói muito. Sim, você trabalha o dia inteiro sentado. Não faz alongamento durante o período. É óbvio que você vai em algum momento começar a sentir dor, pela postura que você trabalha o tempo todo. Não é isso que as pessoas que buscam, às vezes, com ler, né? Com aquela lesão aqui nessa altura aqui do pulso. Então, são os movimentos repetitivos. Então, eu preciso olhar para o meu corpo também e ver o que o meu corpo está pedindo, o que está acontecendo ali. Eu facilitaria com isso o meu atendimento e, às vezes, aí ficaria tudo mais fácil e mais rápido. O trabalhador sem mediunidade ostensiva. Como fazer? Bom, vocês sabem que existem 3 níveis de conhecimento: a razão, a experiência, que é a forma empírica de se aprender, e a intuição. E a intuição está presente em todas as pessoas. Ninguém precisa ser médium ostensivo para ajudar os outros. Por exemplo, o passista ou o magnetizador, eu prefiro até essa palavra, magnetizador, ele não precisa incorporar espírito para ajudar as pessoas, porque uma parte muito grande da energia é dele mesmo. Do fluido de cura, se for o caso, é dele mesmo. Porque é assim, a gente tem um pensamento de que se eu não tenho mediunidade ostensiva, então eu posso menos. Ah, então eu não consigo fazer isso. Ah, mas você não conseguiria por quê? É óbvio que determinadas atividades você não vai realizar. Ah, eu não tenho mediunidade ostensiva. Aí eu vou tentar psicografar a carta de ente querido. É óbvio que não vai funcionar, né? Mas eu estou falando assim em termos de trabalho. Se você quer, se você deseja trabalhar, por exemplo, tem uma área no movimento espírita, pelo menos aqui na nossa casa, é uma carência enorme, né? De dialogadores, que são os conhecidos doutrinadores, que não é uma tarefa fácil. Não é qualquer um que consegue ser dialogador, porque há uma série de requisitos, vamos dizer assim, para que o indivíduo seja um bom dialogador, que começa desde o conhecimento até o autoconhecimento, de você ter didática, de você ter percepção, como falar, quando falar, que hora falar, o que falar, a forma que falar, identificar o que o espírito está precisando. Então, assim, a gente tem poucas pessoas que fazem isso bem. Fazer de qualquer jeito também qualquer um faz, é o que eu disse agora há pouco. E não precisa ser médium para fazer isso, não precisa incorporar para fazer isso, né? É só ter boa vontade. Então, o problema é a nossa vaidade. O problema é a nossa vaidade, né? Aí as coisas complicam tudo, dos dois lados da vida. Eu me lembro de uma vez, nós tivemos 2 experiências. Uma pessoa, isso há muitos anos, não é ninguém da nossa turma, não. Vamos pensar que estou falando de alguém daqui, isso faz muitos anos já. Que encarnada, que queria trabalhar no trabalho do Klaus. E ela tinha fluido, tinha energia, ela era médium de cura, ela tinha o fluido de cura, o Klaus disse que ela tinha, e que seria muito útil no trabalho. Aí ela me procurou e disse assim: ó, mas eu vou trabalhar todo de branco. Por quê? Porque eu tenho que perguntar por quê. Eu vou trabalhar de branco por quê? Ah, porque eu gosto da cor branca, eu me simpatizo com a cor branca. Agora, beleza, tá bom. Aí eu vou trabalhar de branco, porque branco representa pureza, e o branco que eu estou vestindo representa a pureza da minha alma. Ah, vai tomar banho. Vai plantar batata, né? Eu já não gostei muito. E aí a pessoa então disse assim: ah, então eu vou incorporar para trabalhar junto com o Klaus. Eu disse: não, aí você não vai trabalhar para incorporar junto com o Klaus. Não foi isso o trato. Você não quer ajudar? Você não quer trabalhar? Quero. Então vamos trabalhar na maca. O Klaus vai te conduzir e você vai poder ajudar. Não, mas eu quero incorporar o guia também. Bom, então você vai trabalhar em outro lugar. Ele não trabalhou. Isso é o que, gente? É vaidade. É vaidade. Isso acontece no mundo espiritual também. Não é todos os espíritos. Olha que coisa interessante. A gente pensa que isso só acontece aqui, né? Do plano físico.
Não é todos os espíritos desencarnados que procuram o Dr. Klaus que têm autorização para trabalhar. Tem muitos que não têm, nem para trabalhar, nem para se comunicar. É barrado por alguma razão. E qual seria a razão? Não se encaixar na metodologia da casa, por exemplo. Por exemplo. A Célia vai incorporar um preto velho e deixar uma mensagem. Que legal, bacana, bem-vindo. Mas a Célia, o preto velho da Célia, que está aí uma expressão errada também, né? Que a gente fica usando, o meu preto velho. Você não é dono de nenhum preto velho. O meu guia, você não é dono de nenhum guia, né? O Espírito está ali com dó de você, trabalhando com você, meu filho, para te ajudar um pouquinho, né? Porque a gente vai achando que tem guia particular. O meu preto velho, como se o meu preto velho fosse meu, só tivesse comigo, não vai com mais ninguém. Isso é de uma ingenuidade tão grande, né? Mas aí o preto velho que trabalha através da Célia, ele tem a necessidade da pinga, ele tem a necessidade do charuto. Tem problema? Não, necessariamente não é um problema. Mas aqui então ele não poderá se comunicar. Por quê? Porque embora nós sejamos uma casa aberta, tudo isso, não temos o hábito de inserir nas reuniões a bebida, o charuto, que existem em muitos terreiros de Umbanda. Eu vou falar agora amanhã não, sexta-feira, a minha primeira palestra lá em Taubaté, lá na tenda de Umbanda, Estrela do Amanhã, uma tenda de Umbanda maravilhosa, um terreiro de Umbanda maravilhoso tem lá em Taubaté, fantástico. E os atabaques, é uma delícia, é uma delícia. No entanto, é a metodologia aplicada. Eu não vou abrir uma exceção para a Célia, para que ela faça uso disso, porque não está na programação esse tipo de coisa. Vocês entenderam o detalhe? Pode, vamos analisar se precisa, vamos analisar se é coerente, vamos ponderar se é isso mesmo que precisa ser feito. Então, são essas coisas que a gente precisa prestar atenção, certo? E lá no terreiro de Umbanda eu me solto lá, ixi, se precisar eu até pulo lá no meio sem problema nenhum. É uma delícia, o povo lá é bom demais. Protocolos importantes do trabalho de cura, ser gratuito, para a gente resumir bastante, ser gratuito. Eu acho que eu vou ficar só nisso mesmo, é um trabalho totalmente gratuito e sempre será, como qualquer atividade na casa espírita. Mas quer dizer então que o trabalho que é pago não tem valor? Então, não sei. Mas como você não sabe? Teoricamente não, está lá no livro dos médiuns, né? Toda mediunidade é gratuita. Então a passagem de Chico Xavier às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Tem uma passagem de Chico Xavier, que ele estava assim indo por estrada e o homem falou assim para ele: Ô Chico, onde você está indo? Estou indo lá, eu não lembro o nome, né? No curandeiro, fulano de tal, para ele aplicar um passe em mim. O homem falou assim: ô Chico, não vai lá não. Ele cobra para atender. E você sabe que quem cobra para atender não pode. Ele disse: sim, meu filho, mas eu não vou cobrar não, eu vou pagar. E foi. E foi. Assim, para não ficar muita dúvida sobre isso, o que a gente aprende com Kardec, agora vamos para Kardec, que tudo que vem dos espíritos não pode ser cobrado, porque é dos espíritos. Nós somos intermediários, como aqui eu sou intermediário do Klaus, sou o médium que ele usa, mas todo o trabalho é feito pelo Klaus. E não teria cabimento a gente dizer assim: olha, para ajudar a casa, nós estamos com dificuldade, então, assim, para as pessoas serem atendidas, só R$10, um preço simbólico, e depois ainda ter um retorno. Não cabe. Não cabe. Então você deixa uma placa ali, quem quiser ajudar a casa, que ajude com o que quiser. É que toda instituição precisa de ajuda. Ou, por exemplo, você cobrar uma orientação espiritual. Aí, se a gente for fiel a Kardec, não tem isso. Sem cobrança nenhuma. A qualidade do trabalho, só para a gente ir resumindo, já estou terminando, depende do médium. Sim, depende do médium, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma depende do médium.
Depende do médium em que sentido? Em vários sentidos diferentes. Em vários sentidos diferentes. Por exemplo, eu vou incorporar. Quem que eu vou incorporar? Eu vou incorporar Dr. Bezerra. Tá. E o Dr. Bezerra, através de mim, vai deixar uma mensagem de meia hora. Beleza. Vai sair a mensagem? Vai. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa conhecida. Lindomar vai incorporar. Quem? Dr. Bezerra. E vai deixar uma mensagem de meia hora. Em termos de conteúdo, de intelectualidade, qual que vai sair melhor? A dele, por motivos óbvios. Professor, filósofo, fala outras línguas, um profundo conhecimento sobre uma série de coisas. É óbvio que um instrumento desse, para o espírito, é muito mais flexível. Então, em termos, a mensagem, ela não vai perder em conteúdo moral. Em conteúdo moral. Porque eu já vi, por exemplo, o Dr. Bezerra falando através de uma médium analfabeta, que não sabia escrever nenhum nome, e de um conteúdo moral que todo mundo que estava ali chorou. Só que ele falou, nós vai e nós é. Porque ele usou os recursos que a médium analfabeta tinha. O impacto emocional foi extraordinário no ambiente, porque era o Dr. Bezerra. Aí quando você vê, por exemplo, o Dr. Bezerra incorporando, já tem palestras públicas no YouTube que você vê, no Divaldo Franco, né? Com todo aquele conhecimento, aquela capacidade de oratória que ele tem, você vê que é um perfil completamente diferente. Por motivos óbvios, o espírito vai usando o que o médium tem ali para assessorar. Bom, sobrou uma última questão aqui, mas eu acho que está bom, nós já estamos aí 8:55, acho que eu já falei bastante. Eu acho que esse segundo estudo, ele colabora muito com o nosso primeiro. Eu estou muito satisfeito, disse tudo que eu queria dizer, porque é um tema que muito nos interessa, porque o que nós falamos quarta-feira, o que nós estamos falando hoje, é o nosso dia a dia. São as nossas tarefas, são os nossos trabalhos, as nossas dificuldades. Então é muito importante, é gostoso a gente falar e ouvir sobre aquilo que a gente faz todo dia, né? E entender como é esse funcionamento, né? Entender como as coisas acontecem, como os espíritos se apresentam, como eles estão atuando. Isso é muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos muita paz, muito obrigado e até a próxima.